Helena Ferreira tinha 30 anos e o título formal de auxiliar de serviços gerais, o que no jargão do hotel significava simplesmente faxineira. Ela vestia um uniforme azul claro, com um crachá que ostentava seu nome em letras miúdas. Seus cabelos escuros estavam sempre presos em um coque firme, e as mãos, antes acostumadas a segurar canetas tinteiro e apontar para mapas na lousa, agora empurravam um carrinho de metal com baldes e produtos de limpeza. O 23º andar era o andar executivo, o andar do silêncio reverente e dos carpetes mais espessos. Era onde a elite dos negócios se hospedava para fechar negócios gigantescos. Era também o andar onde o coração de Helena doía mais. Sua pequena cidade natal, Porto da Cruz, era uma ilha de pescadores onde o turismo, embora incipiente, dependia desesperadamente de guias e professores bilíngues. Helena, com uma curiosidade insaciável e a ajuda de uma velha missionária aposentada, havia aprendido a falar e, crucialmente, a ouvir perfeitamente 5 idiomas. O português de seu nascimento, o inglês pragmático do comércio, o espanhol vibrante dos vizinhos continentais, o francês melódico dos antigos colonos de luxo e, o mais difícil e o mais recente, o mandarim, que ela havia aprendido com a crescente frota de navios cargueiros asiáticos. Ela era a melhor professora que Porto da Cruz já tivera, ensinando crianças e adultos a se comunicarem sem a rigidez da gramática, mas com a fluidez da vida real. A grande mudança veio com o desejo de oferecer mais à sua mãe idosa e de sair do ciclo vicioso da ilha. A capital, com suas universidades e escolas de elite, parecia o lugar óbvio, mas a cidade grande tinha regras de papel que ignoravam o conhecimento de carne e osso. A senhora Ferreira fala mandarim fluentemente, e isso é notável, mas onde está o seu diploma de pós-graduação em linguística aplicada? Onde estão seus certificados de proficiência TOEFL ou HSK, senhora? Aqui, nós não contratamos talentos autodidatas, contratamos currículos, dissera-lhe a diretora de uma escola de prestígio, com um sorriso de pena que ainda queimava Helena. O Grand Metropolitan, com seu salário honesto e sua indiferença aos diplomas, foi o porto seguro. O que a cidade havia negado como professora, ela aceitou como faxineira. Naquela manhã de quarta-feira, o 23º andar estava eletrizado. A Neptune Global Shipping, uma das maiores empresas de transporte marítimo do mundo, com uma fortuna gerada em navios-tanque e contêineres, havia alugado o Salão de Conferências Atlântico. Eles estavam prestes a selar um contrato de joint venture com a Shanghai Marine Logistics, um acordo que valia bilhões e garantiria as rotas da Neptune no Oceano Pacífico por uma década. Helena estava terminando de limpar o tapete do corredor quando viu a porta do salão de conferências se abrir com um estrondo. Julian Thorne, o CEO de 30 anos da Neptune Global Shipping, estava parado no batente, com um terno de corte impecável e um olhar de puro pânico nos olhos azuis. Julian havia herdado a empresa de seu pai há apenas 2 anos. Ele era brilhante em logística e finanças, mas detestava a pressão da negociação final. Onde ela está? Onde diabos está a doutora Chen? Ele sibilou para seu chefe de gabinete, um homem grisalho chamado Arthur. Arthur gesticulou com as mãos trêmulas. Senhor, é exatamente como eu disse. Ela mandou uma mensagem 10 minutos atrás. Ela se demitiu. Alegou um problema familiar urgente, mas a verdade é que a Onyx Freight a dobrou. Eles a pagaram o suficiente para arruinar nossa reunião. A Onyx Freight era a concorrente direta da Neptune, e a jogada era astuta e cruel. Sem a intérprete de mandarim, a comunicação seria um desastre. Os chineses, conhecidos por valorizarem o respeito e a fluidez, interpretariam a falta de um intérprete de nível como um insulto. Os chineses chegam em 8 minutos. 8 minutos, Arthur. Julian passou as mãos pelo cabelo. Eu mal sei dizer olá em mandarim.
Não há ninguém, nenhum intérprete credenciado na cidade que possa chegar aqui a tempo. A reunião está arruinada. O contrato se foi. Julian estava em pânico. Se esse acordo falhasse, não seria apenas uma perda de dinheiro. Seria uma mancha na sua reputação como novo CEO e um baque para a empresa que seu avô havia construído a partir de um único barco de pesca. Ele se afastou da porta, cambaleando ligeiramente, e se apoiou na parede, a centímetros do carrinho de limpeza de Helena. Seu desespero era palpável. Uma nuvem cinzenta pairando sobre o luxo do 23º andar. Helena, que havia parado de empurrar o carrinho para não atrapalhar, observava a cena com uma estranha calma. Ela via o pânico de um homem que estava prestes a perder tudo por causa de uma única e pequena falha humana. Ela viu os executivos chineses saírem do elevador. 3 homens de terno escuro carregando pastas de couro com expressões faciais perfeitamente neutras e impenetráveis. O tempo havia acabado. Julian Thorne olhou para o lado, para a faxineira que estava ali, com seu uniforme azul e seu olhar tranquilo. Ele mal a notou. Ela era apenas uma peça de mobília do hotel. Foi nesse momento, enquanto a história de um império de transporte marítimo balançava, que a voz de Helena, que só era usada para pedir licença ou dizer bom dia em um sussurro, soou pela primeira vez com total clareza no 23º andar. Ela se dirigiu a Julian, mas não em português. Ela falou em mandarim impecável, com a pronúncia exata do Pequim urbano que a frota de cargueiros havia lhe ensinado e com a compostura de uma professora que estava prestes a salvar um aluno. Zuxi, disse ela, usando a formalidade respeitosa para se dirigir ao CEO, Wokei Bangju Nin, Buyao Dangshan, Woxi Nin Defani. Tradução. Senhor Presidente CEO, eu posso ajudá-lo. Não se preocupe. Eu serei a sua intérprete. Julian Thorne e Arthur congelaram. Os executivos chineses que estavam a poucos passos de distância pararam e se viraram, suas expressões de repente despertando com surpresa. Helena não estava sorrindo. Ela apenas soltou o cabo do seu esfregão. A professora de Porto da Cruz havia voltado. A voz de Helena, firme e perfeitamente entonada no mandarim, pairou sobre o tapete aveludado do 23º andar. Julian Thorne ficou paralisado. Seus olhos, que momentos antes espelhavam o desespero, agora fixavam-se em Helena, passando do espanto à descrença em milissegundos. Arthur, o chefe de gabinete, recuperou-se primeiro. Ele olhou para Helena, depois para o carrinho de limpeza, depois para Julian e sussurrou com urgência. Sr. Thorne, ela é da equipe de limpeza. O que ela acabou de dizer? Julian, no entanto, não parava de fitar os executivos chineses. O líder do grupo, um homem de meia idade com óculos finos e uma presença imponente, conhecido como Sr. Wei, inclinou a cabeça, um sinal sutil de respeito pela pronúncia inquestionável da faxineira. Você está falando chinês? Julian gaguejou em português, o choque abalando sua voz. Helena soltou o cabo do esfregão e deu um passo à frente, aproximando-se do executivo desesperado. Sua postura era a de uma professora abordando uma sala de aula barulhenta, calma, autoritária e focada em resolver o problema. Sr. Thorne, respondeu ela agora em inglês, o idioma universal dos negócios. Com todo o respeito à sua hierarquia, o tempo acabou. Os senhores da Shanghai Marine Logistics estão aqui. Minha proficiência em mandarim é perfeita. Venho de uma cidade pequena onde eu era professora de idiomas. Não tenho seus diplomas universitários, mas eu falo. Se o senhor arriscar mais 5 minutos procurando uma alternativa, a Neptune Global perderá este contrato para a Onyx Freight antes que o senhor chegue à primeira rodada de café. A lógica implacável e o conhecimento da concorrência que saíam da boca da faxineira atingiram Julian como um choque frio. O pânico de perder o negócio superou o absurdo da situação. Ele olhou novamente para o Sr. Wei, cuja expressão agora mostrava uma curiosidade paciente. Arthur! Julian rosnou.
a adrenalina assumindo o controle. Pegue esse maldito carrinho e leve-o para a sala de serviço, agora! E você? Ele se virou para Helena. Qual é o seu nome? Helena Ferreira. Certo, Helena. 30 segundos de briefing. Estamos finalizando a cláusula de compartilhamento de risco nas rotas do Sudeste Asiático. Se a senhora Chen nos sabotou, é possível que ela já tenha vazado detalhes de nossa última oferta. Qualquer tradução deve ser precisa, formal e confiante. Você consegue isso? Helena assentiu. O tom de voz faz parte do idioma, Sr. Thorne. Eu sei como soar confiante e formal. Ótimo. Venha. Julian não hesitou mais. Ele se virou para o Sr. Wei, forçou um sorriso e fez um gesto para a porta do salão de conferências. Os executivos chineses, com um olhar discreto para a nova intérprete em seu uniforme de hotel, seguiram-nos. A sala de conferências Atlântico era uma obra-prima de vidro e mármore, dominada por uma mesa oval de ébano onde a história seria feita, ou perdida. Helena sentou-se ao lado de Julian, de frente para o Sr. Wei e seus 2 assessores. A caneta e o bloco de notas que ela usava para anotar as necessidades de limpeza dos hóspedes agora estavam prontos para registrar a terminologia complexa do transporte marítimo global. Julian abriu a reunião com a formalidade tensa de um homem que sabia que estava em terreno instável. Sr. Wei, permita-me apresentar minha nova intérprete. Tivemos um imprevisto de última hora com a doutora Chen, mas garanto que a senhora Ferreira é igualmente qualificada para este diálogo crucial. O Sr. Wei, mantendo a polidez asiática, dirigiu a palavra diretamente a Helena. Sua voz era profunda e lenta, observando-a atentamente. Feiren no Shi, women feishang zhongxi woman de Hezuo Huoban, ye zhongxi tamen de Zhuan ye zhongshen, yenwei zhe Hezuo tai zhongyao le, woman shuang nin neng zheng ming nin de neng li, nin shi kong nali shueshi de Hanyu. Tradução. Senhora Ferreira, valorizamos muito nossos parceiros e valorizamos seu profissionalismo. Como esta parceria é muito importante, esperamos que você possa provar sua capacidade. Onde você aprendeu mandarim? Julian ficou pálido. Era um teste claro, uma maneira de checar se a substituta falava chinês de verdade ou apenas memorizara frases. Julian não entendia as palavras, mas entendia a pressão no ar. Helena respirou fundo e respondeu, não com a voz de uma faxineira que aprendera em livros, mas com a vivacidade de alguém que havia conversado por horas com marinheiros e comerciantes. Wei Xiansheng, wo de Hanyu Shizai wo Guxiang de Haigang Biansheng de. Nali Hanyu Shi Woman He Wanglai Chuanze Jiaoliu de Qiaoliang. O de Shuexi Zhongdian Zai Shiji de Duihua He Jiajue Wenti Shang. Zai woman kaishi jekian, king wen nin shifu yuan yi shenglue yixie chenhu hejianyue. Tradução. Sr. Wei, meu mandarim foi forjado no porto de minha cidade natal. Lá, o mandarim é a ponte para a comunicação com os navios que chegam. Meu foco de estudo está na conversação prática e na resolução de problemas. Antes de começarmos, gostaria de saber se o senhor estaria disposto a pular algumas formalidades e ir direto ao ponto. O Sr. Wei piscou lentamente. A resposta de Helena não era apenas perfeita, mas também estrategicamente inteligente. Ao mencionar o porto, ela mostrou conhecimento do mundo deles. Ao sugerir ir direto ao ponto, ela mostrou confiança e respeito pelo tempo deles, uma tática valorizada na cultura de negócios chinesa. Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso tênue, mas genuíno. Haoba, Fei Shang Gao Xing Nin de Zhishuai, Women Jiu Kong Dongnan, Yaluxian de Fengxian Fengxiang Kaishiba. Tradução. Tudo bem. Fico muito feliz com a sua franqueza. Começaremos com a divisão de riscos nas rotas do Sudeste Asiático. O gelo havia sido quebrado. Julian observou a interação sem entender uma palavra, mas ele compreendeu a mudança de atmosfera. Ele acenou para Helena, um pedido mudo para que ela começasse a tradução para o inglês. Nos 45 minutos seguintes, Helena se tornou o elo de comunicação perfeito.
Julian, com a mente de um financista e estrategista, expunha os números de compartilhamento de risco e os detalhes técnicos sobre a frota de navios. A cada frase complexa, Helena traduzia, mas não apenas as palavras, ela traduzia a intenção. Se Julian usava um termo técnico seco, ela o convertia em uma expressão idiomática chinesa que transmitia a mesma seriedade. Se o senhor Wei falava sobre a honra e o compromisso a longo prazo. Helena garantia que Julian entendesse que aquilo não era apenas retórica, mas uma exigência de cláusula. A crise veio quando o Sr. Wei mencionou uma nova exigência de garantia que Julian não esperava. Julian, irritado, começou a argumentar sobre a inviabilidade financeira da proposta. Diga a ele que isso é inaceitável. A Neptune já está oferecendo uma taxa de serviço 10% abaixo do mercado. Se eles exigirem essa garantia, nosso lucro será mínimo. Diga a ele que a concorrência não faria isso. Enquanto Julian falava, Helena notou a testa franzida do Sr. Wei. Ele já havia entendido o tom. Se ela traduzisse a raiva de Julian literalmente, a reunião terminaria ali. Em vez disso, ela se inclinou levemente para Julian e falou em português baixo e urgente. Sr. Thorne, ele não está pedindo uma garantia. Ele está pedindo uma demonstração de confiança que ele possa justificar a seus superiores. Se o senhor gritar sobre lucro, ele se sentirá desrespeitado. Deixe-me suavizar. Diga, nós entendemos a necessidade de solidez, mas o nosso modelo de negócios garante estabilidade sem a necessidade de um ativo fixo. Eu vou traduzir de uma forma que honre a palavra dele, em vez de duvidar de sua proposta. Julian, sufocado pela urgência da situação e pela inteligência surpreendente de Helena, apenas sussurrou faça como achar melhor. Helena virou-se para o Sr. Wei e, com a compostura de uma diplomata, transmitiu: Wei Xiansheng, Ten Zongkai Tongyang Zhongxi Zege Jiazi, Tatongi Yige Wending de Hezuo Guanxi Bixu Juyu Kekao de Baozheng. Draner, Neptune Global de Yingye Moshi Bikita Gongs, Gengwei Wending, Qingkan Woman de Lishi Shuju, Taiyi Jingxi Zui Hao de Zachan Baozheng. Tradução. Sr. Wei, o CEO Thorne valoriza este princípio de igual modo. Ele concorda que uma parceria sólida deve ter garantias confiáveis. No entanto, o modelo operacional da Neptune Global é mais estável do que o de outras empresas. Por favor, observe nossos dados históricos. Esta é a melhor garantia de ativos. O Sr. Wei ouviu atentamente. Helena havia transformado o "isso é inaceitável" de Julian em concordamos com a necessidade de solidez. Observe nossos fatos. A negociação continuou por mais uma hora. Helena não era apenas uma tradutora, ela era uma mediadora cultural. Ela navegou pelas nuances, corrigiu os mal-entendidos antes que surgissem e manteve o respeito mútuo onde a tensão ameaçava. No final, quando a caneta foi finalmente oferecida para a assinatura do acordo, um aperto de mão simbólico em uma parceria multibilionária, o Sr. Wei levantou-se. Ele se curvou para Julian e depois se virou para Helena. Ele falou em mandarim. Mas desta vez a voz estava cheia de uma admiração sincera. Feiren Nushi, Nin Bushi Yingjian, Nin Shi Ruanjian, Nin Hang Zege Hezuode, Jishu Gengjia Jianxi, Women Zai Hui Ku Jikian, Yingai Zai Si Taolun Nin de Jiwei. Tradução. Senhora Ferreira, você não é o hardware, você é o software. Você tornou a fundação desta parceria mais sólida. Antes de partirmos, devemos discutir sua posição novamente. O Sr. Wei estava, em essência, perguntando sobre o status de Helena e indicando que ela deveria ser uma executiva de alto nível. Julian, percebendo que a reunião havia sido um sucesso retumbante, olhou para Helena, seu rosto brilhando de alívio e gratidão. O que ele disse, Helena? O que ele disse sobre você? Perguntou Julian, ansioso. Helena sorriu, um sorriso pequeno e satisfeito que não mostrava nos corredores de carpete do hotel. Ele disse, Sr. Thorne, que você acaba de fechar um contrato
e que a conta de sua empresa de transporte acaba de ficar muito mais leve, respondeu ela, traduzindo o sucesso em termos que Julian podia entender. Com a saída dos chineses, a tensão se dissipou, substituída por uma euforia desordenada. Arthur voltou para a sala, olhando para a pilha de papéis assinados com lágrimas nos olhos. É um sucesso, Sr. Thorne. Bilhões. Está feito. Julian ignorou Arthur, caminhando diretamente até Helena, que já havia recolhido seu bloco de notas e estava de volta ao seu modo de faxineira, discreta e pronta para desaparecer. Helena, ele disse, sua voz mais suave do que nunca. Você salvou minha empresa. Você salvou meu cargo e o legado da minha família. Eu mal posso acreditar. Você nem ao menos hesitou. Você pediu algo? Um preço? Não, Sr. Thorne, disse Helena. Eu não pedi. Eu só vi que havia um problema que eu poderia resolver. Na minha cidade, quando a maré está alta, todos ajudam a puxar as redes. Eu apenas puxei a rede que estava ao meu alcance. Julian balançou a cabeça admirado. Você não vai voltar para o seu carrinho de limpeza. Isso eu garanto, não depois do que o Sr. Wade disse. E se você não pedir nada, eu terei que impor. Ele pegou um cartão de visitas da gaveta, rabiscou algo no verso e entregou a ela. Meu primeiro pedido de intérprete se demitiu por dinheiro. Você fez isso de graça, por um senso de utilidade, creio eu. A Neptune precisa de você, Helena. Não apenas por causa do mandarim, mas por causa de sua inteligência, seu tato e sua coragem. Eu estou te oferecendo o cargo de diretora de Relações Interculturais para o escritório da Ásia. O salário é 10 vezes o que você ganha aqui. E o bônus de desempenho deste contrato será o suficiente para comprar e reformar sua antiga escola em Porto da Cruz. Ele fez uma pausa e sorriu. E, por favor, jogue fora este uniforme. Amanhã, venha com algo que combine com o seu novo diploma. Helena segurou o cartão de visitas, que agora não estava apenas rabiscado, mas manchado com o suor da vitória. Ela olhou para o símbolo dourado do navio da Neptune e, pela primeira vez desde que chegara à capital, sentiu o cheiro real do mar, o cheiro do navio que a levaria de volta ao mundo das palavras. Aceito, Sr. Thorne, ela disse, e usando o idioma que nunca deveria ter sido esquecido, completou. E agradeço a confiança. Vamos começar a trabalhar para garantir que não haja mais imprevistos como o de hoje. Helena Ferreira não era mais a auxiliar de serviços gerais do Grand Metropolitan. Ela era a diretora de Relações Interculturais da Neptune Global Shipping. Seu escritório ficava no Vejúndio, o 4º andar, com uma vista desimpedida do porto e do oceano que ela conhecia tão bem. A transição foi abrupta, mas não o conhecimento. Helena mergulhou nos relatórios de logística e regulamentações internacionais com a mesma dedicação que dedicava à gramática e à sintaxe. Ela não apenas traduzia, ela identificava riscos geopolíticos e nuances contratuais que o CEO, Julian Thorne, e sua equipe legal, presos ao inglês e aos números, haviam negligenciado. Em 6 semanas, ela já havia economizado a Neptune milhões em multas potenciais ao revisar a terminologia de embarque em alemão para um contrato no Báltico. Sua autoridade era silenciosa e inquestionável. Julian não apenas a ouvia, ele passou a depender do seu julgamento. Naquela manhã de segunda-feira, a principal tarefa de Helena e Julian era preencher as vagas na nova divisão de comunicação global. Eles precisavam de intérpretes de ponta para francês, alemão e árabe. Julian estava tenso. Helena, se não conseguirmos pessoas com a sua fluência, ficaremos para trás. Não posso mais correr o risco de depender de agências. Nós não vamos cometer o erro que as escolas cometeram comigo, Julian, respondeu Helena, usando o nome dele com uma facilidade natural que ele permitia. Queremos conhecimento, não apenas papéis. A primeira candidata, a doutora Ingrid Voss, com um doutorado em filologia alemã e um currículo cheio de prêmios, sentou-se à frente deles. Ela parecia a personificação da excelência acadêmica.
Julian fez as perguntas de rotina. Doutora Voss, a Neptune está expandindo as rotas para o Mar do Norte. Precisamos de precisão jurídica. Seu nível de proficiência parece ideal. A doutora Voss sorriu. Eu sou fluente em alemão forense e comercial. Minhas certificações são HSK 6, TOEFL e C2 do Goethe-Institut. Sou uma comunicadora impecável. Helena pegou uma nota técnica sobre o seguro de casco de um navio, escrita em alemão complexo, e a empurrou para a candidata. Doutora Voss, por favor, traduza o segundo parágrafo, mas não o conteúdo legal. Queremos saber qual é a preocupação subjacente dos advogados alemães ao escrever essa cláusula. A doutora Voss traduziu a cláusula com perfeição. O seguro de casco será acionado mediante a confirmação de que os danos foram causados por circunstâncias marítimas imprevisíveis, excluindo desgaste normal. Helena ouviu pacientemente e depois interveio, falando em alemão fluentíssimo. Seu alemão não era o dos seminários, mas o franco, direto e técnico dos estaleiros e das companhias de seguro. Frau Doktor, die juristische Sorge ist nicht die Unvorhersehbarkeit. Sie fürchten, dass der Kapitän falsche Angaben über den Zustand des Schiffes vor der Abfahrt gemacht hat. Wie übersetzen Sie diesen Zweifel? A Dra. Voss hesitou, o brilho em seus olhos diminuindo. Ela não estava preparada para interpretar a desconfiança cultural e o subtexto legal. Ela estava preparada apenas para traduzir as palavras literais. Helena se virou para Julian, que a olhava com a admiração que se dedica a um jogador de xadrez que acaba de prever 10 movimentos à frente. A doutora Voss traduziu o que está escrito, explicou Helena. Mas na cultura de seguros alemã, esse parágrafo não é uma regra. É uma acusação preventiva contra fraude. Precisamos de alguém que ouça a suspeita, não apenas a sintaxe. Eles dispensaram a doutora Voss. Julian nem precisou deliberar. Durante toda a manhã, enquanto Helena conduzia as entrevistas, filtrando os candidatos com diplomas impecáveis que falhavam miseravelmente em captar a alma dos idiomas, Julian manteve-se ao seu lado, fascinado. Ele observava Helena gesticular com as mãos, que antes seguravam o esfregão, agora movendo-se no ar para moldar a cadência do árabe, a melodia do francês e a precisão do alemão. Ela estava em seu elemento, poderosa e indiscutível. Para Helena, no entanto, a proximidade era um teste constante de sua própria compostura. Julian Thorne, o herdeiro bilionário que ela salvara, era mais do que um chefe. Ele era a representação de um mundo de oportunidades e, mais perigosamente, de uma atração que ela guardava em um compartimento secreto e trancado em sua mente. Julian era alto, com uma energia inquieta e olhos claros que brilhavam com a inteligência afiada de um estrategista. Ele era impetuoso, mas aprendera a ser humilde ao lado dela. A maneira como ele a olhava, com aquela mistura de respeito profissional e uma curiosidade crescente, fazia o coração de Helena acelerar um ritmo que ela tentava disfarçar com a calma da professora. Ela amava a maneira como ele ria, um som raro e autêntico que ela só ouvia quando eles estavam resolvendo um problema difícil juntos. Ela admirava o peso da responsabilidade que ele carregava e como ele se esforçava para ser digno do legado de sua família. O interesse amoroso era genuíno, secreto e perigosamente ingênuo. Ela sabia que ele a via como uma mentora, uma salvadora, uma colega inestimável. Ele a tirou do chão do hotel e a colocou em uma mesa de negociação. Ela era infinitamente grata. Mas, no fundo, a mulher de Porto da Cruz, que sonhava com uma vida simples e plena, via o CEO como algo mais. Ela sabia que a lacuna entre a faxineira e o bilionário era grande demais para ser preenchida. Ela havia sido contratada por sua mente, por suas palavras. Se ela permitisse que o sentimento vazasse, que o olhar se demorasse um segundo a mais, que a gratidão se transformasse em algo mais óbvio, ela correria o risco de destruir a única coisa que importava, seu lugar. Ela não podia arriscar tudo o que havia conquistado por um sentimento que, aos seus olhos, era impossível.
Após o último candidato, Helena fechou sua pasta com um clique seco. Nenhum deles serve, Julian, ela disse, a voz profissional. Todos traduzem as frases. Ninguém traduz o silêncio. Vou procurar em meus contatos de Porto, onde o idioma é a única moeda. Julian se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento dos navios. Helena observou a silhueta dele contra a luz, sentindo a pontada familiar de sua atração secreta. Eu confio em você, Helena, ele disse, virando-se para ela com um olhar sério. Você não é apenas uma diretora. Você é o meu firewall cultural. Você me salvou de um desastre e agora está montando a espinha dorsal da nossa expansão. Ele pegou uma caneca de café vazia e sorriu de lado. Você me dá uma perspectiva que eu nunca teria com meus MBAs de Harvard. Às vezes, você fala 3 idiomas em uma frase e eu mal consigo acompanhar. Helena sentiu o rosto esquentar. É a prática, Julian. É como dirigir. Depois de um tempo, você nem pensa, apenas reage. Julian deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância entre eles. Não é só prática. É talento puro. Obrigado, Helena. Ele hesitou por um segundo. Naquele instante, Helena sentiu que ele estava prestes a dizer algo mais, algo que cruzaria a linha profissional. Mas então, ele apenas sorriu mais uma vez, acenou com a cabeça e saiu do escritório para buscar café. Helena soltou a respiração que nem sabia que estava prendendo. Ela se virou para a janela, olhando para o vasto oceano, a única testemunha de seu segredo. O vasto mundo parecia muito pequeno para guardar o grande sentimento que ela havia desenvolvido pelo homem que a tirara do chão e a ensinara a voar. Ela era a melhor diretora que a Neptune poderia ter. Mas aos seus próprios olhos, ela ainda era apenas a faxineira que sonhava um amor impossível. 1 ano tinha se passado desde que Helena Ferreira trocou o uniforme de limpeza pelo blazer de diretora. Sua excelência em relações interculturais era lendária dentro da Neptune Global Shipping. Sua equipe, montada a dedo com base na metodologia de tradução da alma que ela aplicava, era a mais eficaz de toda a empresa. O contrato chinês havia prosperado e a Neptune, sob a orientação linguística de Helena, havia fechado acordos estratégicos em 5 continentes. Julian Thorne havia como seu braço direito sua bússola cultural. A admiração profissional dele era imensa, mas permanecia estritamente nos limites do respeito e da parceria intelectual. Helena, por outro lado, havia conseguido manter seu segredo a 7 chaves, mas o sentimento por Julian havia crescido, não diminuído, com a proximidade diária. Ela gostava do som de sua voz no telefone, da maneira como ele mordia o lábio quando estava concentrado em um balanço financeiro e da honestidade com que ele admitia não entender a complexidade de um novo idioma. Ela era perfeitamente competente em seu novo mundo, mas imperfeitamente apaixonada no seu mundo interno. Julian, por sua vez, estava no auge de sua carreira. Ele tinha provado ser um CEO brilhante. Contudo, fora do ambiente do escritório, ele sentia um vazio crescente. Seu círculo social era previsível. Eventos de caridade, jantares de gala com outros executivos e fins de semana em iates. Tudo luxuoso, tudo vazio de autenticidade. Nos domingos, quando a cidade silenciava, ele se encontrava sozinho em seu apartamento de cobertura, observando a Bahia. Ele esperava uma mensagem, um telefonema, uma ideia, um diálogo que nunca vinha. Ele ansiava por alguém que lhe dissesse algo que ele não esperava, alguém que o desafiasse de verdade. Ele sentia falta daquela faísca de inteligência inesperada, que ele só encontrava nos longos dias úteis ao lado de Helena, discutindo a diferença entre as cortesias empresariais japonesas e as turcas. Ele apenas não conseguia conectar esse vazio de domingo com a diretora que era o motor de sua semana. A calmaria do status quo foi abruptamente interrompida pelo som de saltos caros no carpete do 24º andar.
Verônica Torres era a pretendente perfeita para Julian, pelo menos aos olhos de seus pais. Ela havia acabado de voltar de Stanford, onde fizera uma especialização em logística de cadeia de suprimentos. Ela era a herdeira da Transcaminho, uma das maiores empresas de transporte rodoviário e uma prestadora de serviços-chave para a Neptune. Verônica era alta, loira, com a confiança de quem sempre soube seu valor. Ela era, na visão das famílias, a união perfeita de fortunas e negócios. Ela entrou no escritório de Julian para uma reunião de parceria e, imediatamente, a energia da sala mudou. Julian, embora formal, estava menos tenso do que o habitual, claramente impressionado com a capacidade de Verônica de discutir a otimização de rotas de caminhões com tanto detalhe. Helena estava presente na reunião como consultora. "O que precisamos, Verônica", dizia Julian, inclinando-se sobre a mesa, "é de um bypass na Rota do Sul para aliviar o congestionamento em nossos terminais de contêineres." "Julian, meu pai já me passou o briefing", respondeu Verônica, em um tom que era ao mesmo tempo profissional e pessoal. "Mas eu verifiquei nossos dados em tempo real em Stanford. O problema não é o bypass, é a sincronização. Se pudermos usar o modelo just-in-time do Porto de Roterdã e aplicá-lo ao nosso sistema, a Neptune economizará 15% em custos de pátio." Julian sorriu, genuinamente entusiasmado. "Isso é brilhante, Verônica. Ninguém aqui havia sugerido um modelo internacional." Helena, sentada silenciosamente ao lado, observava a interação. Ela sentiu uma picada afiada e fria no peito que ela imediatamente classificou como preocupação profissional e não como ciúmes. Afinal, Verônica falava a linguagem de Julian, a dos gráficos, dos lucros e do futuro corporativo compartilhado. Helena falava apenas a linguagem dos outros. As interações entre Julian e Verônica se tornaram frequentes e noticiadas pelos corredores. Jantares de negócios, reuniões em que os pais de Julian e Verônica se juntavam para celebrar a sinergia. Helena sentia o ciúme como um nó de papel em seu estômago. Ela não podia se dar ao luxo de demonstrá-lo. Seu papel era ser a diretora, a profissional impecável. Em uma tarde, Verônica estava no escritório de Julian para revisar um contrato de leasing de novos caminhões com guindastes de alta capacidade. Julian havia chamado Helena para revisar a cláusula sobre a legislação de transporte turca, pois a Transcaminho começaria a operar lá. Enquanto Julian e Helena discutiam a complexa diferença entre ICRA-V, IFLAS, Canuno e o direito marítimo, Verônica observava a troca. Helena, sem perceber, estava completamente focada em Julian. Sua testa franzia em concentração, seus olhos brilhavam com a paixão pela complexidade do desafio, e por uma fração de segundo, o olhar de admiração que ela lançava a Julian era de uma intensidade que transcendia o profissional. Era um olhar apaixonado, rápido como um raio, mas inegável. Verônica, por ter acabado de retornar de um período de autoconhecimento e sendo, ela própria, uma observadora aguçada, percebeu o brilho. Ela não viu a diretora, ela viu a mulher. Verônica, que até então havia focado apenas na excelência do currículo de Helena e na forma como ela traduzia o mundo, de repente notou que os olhos de Helena em Julian eram um espelho dos sentimentos que ela mesma estava começando a ter pelo CEO. Verônica não estava com ciúmes naquele momento, estava intrigada. Ela viu a profundidade e a sinceridade de um amor que não pedia nada, um amor que se contentava em ser apenas a sombra útil. E ela, a pretendente perfeita e óbvia, percebeu que havia uma concorrente silenciosa e perigosa no jogo, uma mulher que havia começado no chão do hotel e que agora ocupava o coração, ou pelo menos o respeito, de Julian de uma forma muito mais profunda do que ela, Verônica, imaginava. Verônica sorriu discretamente. O jogo de xadrez do amor e dos negócios havia ficado muito mais interessante.
3 meses após a chegada de Verônica, a Neptune Global planejou uma viagem de negócios crucial a Istambul. O objetivo era fechar um acordo de expansão da frota com a Anatolian Shipyards, um dos maiores estaleiros da Turquia, e simultaneamente formalizar a parceria rodoviária com a Transcaminho, para cobrir o transporte interno da carga. A delegação era composta por Julian, Helena e, como parceira e pretendente, Verônica. A tensão entre as duas mulheres era palpável, embora se manifestasse de maneiras opostas. Helena estava silenciosamente eficiente, focada na tradução das complexidades do direito turco e na etiqueta de negociação. Verônica era abertamente charmosa e constante, sempre ao lado de Julian, em jantares e coquetéis, assegurando que a união de suas empresas e de seus destinos parecesse inevitável. O primeiro ponto alto da viagem foi um jantar formal em um restaurante luxuoso, com vista para o Estreito de Bósforo, onde a Europa encontra a Ásia. Durante o jantar, Helena estava em modo diretora. Sentada à direita de Julian, ela traduzia as sutilezas do turco, um idioma que havia aprendido em segredo meses antes, antecipando a expansão, para os executivos da Neptune e os formalismos em inglês para os anfitriões turcos. Verônica, sentada em frente a Julian, focava em mostrar sua familiaridade com a logística e em demonstrar a outros executivos que ela e Julian eram uma unidade natural. Em um momento, um dos executivos turcos perguntou a Julian, em tom de brincadeira, sobre seu casamento com uma parceira de negócios tão inteligente e capaz quanto Verônica. Julian, nervoso, riu. Bem, estamos focados na parceria corporativa por enquanto. Verônica deu um sorriso de cumplicidade a Julian, mas seus olhos de repente fixaram-se em Helena. Helena estava traduzindo um ponto sobre os custos do aço, mas sua mão apertava o guardanapo de linho sob a mesa. Por um microsegundo, a dor do ciúme atraiu. O brilho em seus olhos foi breve, mas profundo. Era a dor de aceitar que seu herói e salvador pertencia a esse mundo de herdeiras e parcerias estratégicas, não ao mundo dos corredores de hotel. Verônica viu. A pretendente perfeita percebeu que a auxiliar de serviços gerais amava Julian com uma intensidade que ela, Verônica, nunca poderia igualar com seu planeamento corporativo. Após o jantar, a tensão subiu quando Julian insistiu que ele, Helena e Verônica fizessem uma última revisão dos termos do contrato antes da assinatura pela manhã. Os três se reuniram no terraço panorâmico do hotel. Istambul estava cintilante abaixo deles. Julian estava exausto. Obrigado por ficarem. Eu sei que é tarde. Helena, a tradução da cláusula de arbitragem em Ankara está correta? Helena, concentrada, respondeu em tom profissional. Sim, Julian. Mas sugiro que você use a palavra sadakat em vez de sözleşme na sua saudação de encerramento. Sözleşme significa contrato, mas sadakat significa lealdade. No contexto turco, a lealdade vale mais do que o papel assinado. Julian assentiu, anotando. Claro, lealdade. Você sempre me lembra que as palavras são apenas pontes para as culturas. Verônica, frustrada por ter sido relegada ao papel de espectadora, enquanto Helena e Julian se comunicavam com uma fluidez mental quase telepática, decidiu atacar. Ela não podia competir com o mandarim, mas podia competir com a realidade. Helena, Verônica começou, o tom casualmente condescendente. É fascinante como você domina tantos idiomas. Eu li seu arquivo. Você disse que era professora em uma pequena cidade, o que a levou a virar faxineira? Helena manteve o olhar profissional, mas Julian imediatamente sentiu a alfinetada e se encolheu. Verônica! Julian interveio a voz grave. Não seja indelicada. Helena é diretora aqui. Não, Julian, não estou sendo indelicada. Verônica retrucou, olhando diretamente para Helena. Estou sendo factual. Eu estou interessada em entender o gap de carreira. Foi por causa dos certificados? Porque para a Neptune o que importa é a capacidade,
mas o mercado de trabalho é implacável. Helena olhou para Verônica e então para Julian. Julian estava olhando para ela, esperando que ela se defendesse, sentindo uma urgência estranha para protegê-la. O mercado de trabalho, respondeu Helena, a voz baixa, mas perfeitamente clara. É um sistema que valoriza o papel sobre a prática. Eu não tinha o papel que a cidade grande queria. O hotel ofereceu o único trabalho em que o papel não importava. Eu estava mais qualificada para o meu trabalho anterior como professora do que muitos professores universitários, assim como estou mais qualificada para este trabalho do que muitos executivos. A questão, Sra. Torres, não é o que eu fui, mas o que eu sou capaz de fazer agora. Julian sentiu um arrepio. A resposta de Helena era uma defesa de sua própria dignidade e uma reprimenda sutil à rigidez do mundo de Verônica. No final, Verônica mudou de tática. Ela pegou a mão de Julian, que estava apoiada no parapeito. Deixemos a faxina e os idiomas de lado, Julian. Vamos celebrar. Amanhã fecharemos este negócio. E é graças à nossa sinergia. Venha, vamos tomar um último copo no bar. Quando Verônica o puxou para longe, Julian olhou para trás, por cima do ombro, para Helena. Ele viu a expressão dela, não de raiva, mas de uma resignação profunda, misturada com aquela paixão quieta que Verônica havia notado. Naquele momento, enquanto era fisicamente puxado pela mulher que todos esperavam que ele amasse, o vazio de Julian se transformou em uma pergunta clara e dolorosa. Por que ele sentia um desejo avassalador de soltar a mão de Verônica e ficar no terraço com Helena, discutindo a lealdade na Turquia? Julian não era estúpido. Ele percebeu que a pessoa que realmente o desafiava, que realmente o entendia, que o fazia sair de seu mundo confortável, estava ficando para trás. E a alegria de fechar o contrato no dia seguinte parecia subitamente oca. Ele estava finalmente começando a perceber que o vazio de seus fins de semana não era a falta de negócios, era a falta de Helena. A manhã chegou tensa no salão de conferências da Anatolian Shipyards. O contrato de bilhões de dólares, abrangendo a construção de uma nova frota e a complexa logística de transporte rodoviário, estava pronto para ser assinado. Juliano estava ao lado de Verônica, que irradiava a confiança de uma parceira de negócios e futura esposa. Helena estava sentada um pouco mais afastada, a postos para intervir na linguagem caso necessário. Os anfitriões turcos estavam satisfeitos. O CEO da Anatolian Shipyards, Sr. Demir, estava prestes a pegar a caneta, quando um dos assessores dele interveio com um olhar grave, falando rapidamente em turco. Helena, que estava atenta, viu o rosto do Sr. Demir escurecer. O problema não era de tradução, mas de sabotagem. Julian, vendo a mudança repentina de humor e sem entender as palavras, inclinou-se para Helena. "O que foi, Helena? O que está acontecendo?" Helena respondeu em um sussurro urgente, mas claro, em inglês. "Julian, houve uma mudança de última hora. Não é uma exigência nova, é uma armadilha. A Onyx Freight, nossa concorrente, acabou de vazar uma notícia falsa para a imprensa local, de que a Neptune está enfrentando uma ação judicial sobre poluição no Pacífico e que nosso seguro de casco não cobriria danos recentes. Eles estão insinuando que não podemos pagar pelo estaleiro e que você é instável." O Sr. Demir, agitado, começou a discursar em turco, exigindo clareza e garantias financeiras imediatas, citando a notícia falsa. Verônica, entendendo que a reputação de Julian e, por tabela, sua futura empresa estavam em risco, interveio imediatamente, falando a única linguagem que dominava, a dos números. "Julian, diga a ele que o balanço da Transcaminho pode servir de garantia adicional por 48 horas. Diga que nossa união corporativa é mais forte que os rumores." Julian, no entanto, sabia que a garantia de Verônica era um band-aid. Ele precisava de uma refutação cultural, imediata e absoluta. Ele olhou para Helena. "Helena, traduza-me", ele ordenou.
Diga ao Sr. Demir que a Neptune Global não negocia com mentiras. Diga que nosso maior patrimônio não são os navios, mas nossa lealdade e palavra. Use a palavra que você me ensinou ontem. Helena assentiu, sentindo o peso do momento. Ela se levantou e, antes de Julian começar, dirigiu-se ao Sr. Demir em um turco respeitoso, mas incisivo. Ela não traduziu Julian. Ela antecipou a resposta dele e defendeu a honra da empresa. Bey Demir, bu haber yalandır, düşmanımızdan gelen bir yalandır. Neptune Global Shipping'in en büyük gücü gemileri değil, CEO'nun sözüdür. Şirketin kurucuları gibi Bey Thorn da sadakatle çalışır. Bir haftadır burada sizinle pazarlık yapıyoruz. Eğer bu ortaklıkta bize güvenmiyorsanız, o zaman hiçbir kağıt sizi ikna edecektir. Bu haberin kaynağına bakın ve şirketimizin onuruna bakın. Tradução. Senhor Demir, esta notícia é uma mentira. Uma mentira de nosso inimigo. A maior força da Neptune Global Shipping não são seus navios, mas a palavra do CEO. Assim como os fundadores da empresa, o Sr. Thorn trabalha com lealdade, sadakat. Estamos negociando com você aqui há uma semana. Se o senhor não confia em nós, nesta parceria, então nenhum papel irá convencê-lo. Olhe para a fonte desta notícia e olhe para a honra da nossa empresa. Helena não apenas refutou a notícia, ela apelou para o código de honra turco, lembrando-os de que a base da negociação era a lealdade e não o medo. O Sr. Demir ficou em silêncio. Ele olhou para Helena, a mulher que falava sua língua e entendia sua cultura. Ele olhou para Julian, cujo rosto estava firme e leal. A palavra sadakat tem grande peso, disse o Sr. Demir, dirigindo-se a Julian. Sua diretora fala com honra. Aprecio a clareza e a lealdade. O contrato será assinado. A crise foi desmantelada. A lealdade de Helena mais uma vez valeu bilhões. Horas depois, de volta ao hotel, após o contrato ser assinado e as celebrações começarem, Julian pediu a Helena e Verônica para se juntarem a ele para uma última bebida. Verônica, furiosa com a intervenção de Helena, que a havia marginalizado no momento crucial, confrontou-a no corredor. Você é brilhante, Helena, brilhante e traiçoeira. Verônica sibilou. Você usou uma palavra de efeito para desmoralizar minha oferta de garantia. Você sabe que ele te admira. Mas olhe para mim. Eu sou a parceira natural dele. Eu falo a linguagem dos lucros e do futuro da família dele. Pare de olhá-lo como se ele fosse um dos seus alunos. Helena, cansada de esconder, olhou para Verônica sem desviar o olhar. Eu o olhei hoje, disse Helena, a voz baixa e tensa, como a única pessoa na sala que podia salvá-lo de uma mentira. E ele confiou em mim para isso. Você fala a linguagem dos lucros, Senhora Torres. Eu falo a linguagem dos homens. E é por isso que ele ainda tem a honra e o contrato. Verônica recuou, atingida pela verdade. No terraço, Julian estava sozinho, observando o Bósforo. As taças de champanhe estavam esperando. Verônica chegou primeiro, o rosto frio, mas a determinação intacta. Julian, eu tenho que ser honesta. Helena tem sentimentos por você. Eu os vi. Ciúmes. Ela não é a parceira profissional que parece ser. Julian ficou em silêncio, processando a acusação. Não era novidade. Ele já havia sentido a tensão em Helena, mas nunca se permitira acreditar. Helena chegou. Ela estava pálida, mas sua postura era firme. Julian, se eu causei qualquer confusão profissional, peço desculpas. Mas o que a Senhora Torres viu em meus olhos era apenas o desejo de ver sua empresa triunfar. Eu sempre serei profissional. Julian olhou de uma para a outra. Ele viu a paixão fria do planejamento de Verônica e a paixão controlada de Helena. Ele pegou as 2 taças de champanhe e colocou-as de volta na bandeja. Obrigado por sua honestidade, Verônica. Julian começou, a voz calma. E obrigado por me lembrar do que realmente importa. Ele se virou para Verônica, mas seu olhar estava distante. Você e eu somos um negócio perfeito, Verônica, e é por isso que não podemos ser mais nada. Eu me casaria com você pela empresa,
Mas eu sei que eu voltaria para o vazio do domingo. Eu sinto falta da minha vida nos fins de semana e só percebi isso aqui. Eu não sinto falta dos negócios. Eu sinto falta da pessoa que me faz querer mais do que negócios. Ele olhou diretamente para Helena e, pela primeira vez, a admiração profissional se desfez em algo mais profundo e vulnerável. Helena, ele disse, andando lentamente até ela, quando você me salvou da primeira vez, eu te dei um trabalho. Eu achei que era sobre mandarim. Quando você me salvou hoje, eu percebi que era sobre lealdade. Verônica está certa sobre uma coisa. Você me olha com paixão. E eu percebi que o vazio no meu peito só se enche quando estou procurando por você, esperando pela sua próxima palavra, pelo seu próximo desafio. Eu não quero mais uma diretora ou uma tradutora. Eu quero a mulher que entende a alma de todas as palavras. Ele estendeu a mão para ela. Não a mão de um CEO, mas a mão de um homem. Eu não sei falar a sua língua, mas eu quero aprender. Me ensine a falar a sua língua, Helena, a que você usa fora dos relatórios. Helena, a mulher que manteve seu segredo por tanto tempo, sentiu as lágrimas subirem, mas manteve a compostura de professora. Ela pegou a mão dele e seu toque era a tradução perfeita de seu amor. Eu aceito, Julian, ela sussurrou, e começaremos com uma palavra em português. Amor. Julian se virou para Verônica, que estava paralisada. A Transcaminho ainda é a nossa parceira mais importante, Verônica, mas meu coração não está no negócio. Não mais. Julian levou Helena para o parapeito sob as estrelas de Istambul e a beijou. O beijo foi o único idioma que finalmente precisaram. A faxineira havia fechado o contrato de sua vida.